Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Havia algo de sinistro e inexplicável pairando no ar naquela noite. Uma noite que iria assombrar os meus pensamentos para sempre. Eu estava na casa de amigos, um grupo de pessoas alegres reunido na sala, desfrutando da companhia uns dos outros. O ambiente era descontraído e cheio de risadas, mas o que aconteceu naquela noite viria a desafiar todas as nossas convicções sobre a realidade. A noite estava fria e escura, e a casa estava aconchegante, iluminada apenas pelas luzes suaves que emanavam da sala. À medida que a conversa fluía, eu não conseguia evitar um sentimento de inquietação que crescia dentro de mim. Minha intuição me alertava de que algo estava errado. Foi então que, de relance, meus olhos captaram um movimento no canto do corredor, que levava para os quartos. Uma figura sombria, rápida como um lampejo, saiu do quarto de um dos meus amigos e desapareceu na cozinha. Meu coração começou a martelar em meu peito, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Aquele movimento não era normal, não era humano. Instintivamente, comecei a contar silenciosamente os amigos que estavam na sala. Um por um, eu os observava, e todos estavam ali, incontestavelmente presentes. Não havia espaço para dúvidas. Todos estavam sentados na sala, conversando, rindo e completamente alheios à presença estranha que eu tinha testemunhado. O ar na sala estava pesado, e minha mente estava turbilhonando de perguntas sem respostas. Determinada a descobrir a verdade, decidi investigar o que quer que fosse que eu tinha visto na cozinha. Eu me levantei silenciosamente, com cuidado para não atrair a atenção dos outros, e me encaminhei para a cozinha. O corredor estava frio e sombrio, e a única luz que eu tinha era a fraca iluminação noturna que emitia um brilho fantasmagórico. Ao entrar na cozinha, meus olhos se arregalaram com uma mistura de ansiedade e temor. A cena diante de mim era surreal. A cozinha estava vazia. Não havia sinal de movimento, nenhuma pegada, nem mesmo um som. O silêncio era opressivo, ecoando em meus ouvidos, enquanto eu enfrentava o nada. Tentei chamar em voz alta, mas o som pareceu ser absorvido pelo vazio, desaparecendo em um eco silencioso. A verdade era inegável. Naquela cozinha escura e silenciosa, não havia ninguém além de mim. A presença que eu tinha visto desaparecera, como se nunca tivesse estado lá. Minha mente estava em turbilhão, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha e eu sabia que algo sobrenatural estava em jogo. Com o coração acelerado, retornei à sala, ainda atordoada pela experiência. Quando entrei, meus olhos encontraram o do meu ex-namorado. Um olhar que transmitia um misto de choque e compreensão. Ele não precisou de palavras. Ele também tinha visto o que eu vi. Os outros na sala olharam para nós com perplexidade, sem entender a causa da nossa agitação. Foi então que meu ex-namorado falou, sua voz trêmula de medo. Eu vi também. Você não está louca, não. A confirmação de sua experiência me aliviou, mas também fez com que o mistério se tornasse mais assustador. Foi uma noite de insones e confusos debates. Enquanto os outros tentavam encontrar explicações racionais, nós dois sabíamos que o que testemunhamos estava além do compreensível. Algo inexplicável havia entrado naquela casa naquela noite, algo que só nós tínhamos visto. A partir desse dia, uma sensação de inquietude continuou a nos acompanhar. A presença misteriosa, embora efêmera, deixou uma marca em nossas vidas, lembrando-nos de que a realidade é muito mais complexa e enigmática do que podemos compreender. A noite em que testemunhamos a figura fugaz naquela casa ainda ecoa em nossas memórias, lembrando-nos de que há mistérios escondidos nas sombras da noite, esperando serem revelados àqueles que ousam acreditar. Quando eu era pequena, minha infância era preenchida de risos e brincadeiras durante o dia. Mas à noite, minha história tomava um rumo sombrio. Eu tinha um hábito estranho de rir incontrolavelmente no berço antes de dormir. Minha mãe costumava entrar no quarto, olhar para mim com olhos cansados
e perguntar: "Do que você tanto ri, querida?" A memória da minha infância é vaga, mas algumas partes permanecem vívidas em minha mente. Eu me lembro da sensação do tecido áspero do berço, da fraca luz noturna projetando sombras assustadoras nas paredes e do som sussurrante do vento lá fora. Eu estava sozinha, exceto por um amigo imaginário que eu chamava de Palhacinho. Todas as noites, o Palhacinho, que eu só podia ver e ouvir, me fazia gargalhar. Sua risada era estridente e aguda, como uma faca afiada cortando o silêncio noturno. Minha mãe sempre pensou que eu estava apenas sendo uma criança imaginativa e não havia razão para se preocupar. Uma noite, no entanto, tudo mudou. Enquanto eu ria no berço, minha mãe entrou no quarto, visivelmente cansada. Ela olhou para mim e perguntou novamente sobre o que eu estava rindo. Na época, eu mal conseguia articular palavras, mas com uma voz inocente respondi: "Ah, mãe, esse palhacinho não para de fazer gracinha." Minha mãe franziu a testa, olhando ao redor do quarto, mas nada estava lá. Eu ria, apontando para o canto vazio onde o palhacinho supostamente estava. Ela parecia inquieta, mas decidiu que eu estava apenas entretendo a minha imaginação infantil. Ela deu um beijo na minha testa e saiu do quarto, dizendo para o meu pai do lado de fora: "Vai lá fazer a sua filha dormir, que a palhaça aqui não entra mais lá." Meu pai entrou no quarto, embalou-me e cantou uma canção de ninar até que eu finalmente adormeci. Aquela noite, no entanto, permaneceria gravada em sua memória como um pesadelo. Com o passar dos anos, a lembrança daquele evento desapareceu, mas minha relação com o palhacinho continuou. Eu o via e ouvia com frequência, rindo de suas brincadeiras invisíveis. Minha mãe, por sua vez, começou a evitar entrar no meu quarto durante a noite. Ela acreditava que era só uma fase e que logo eu esqueceria o tal amigo imaginário. À medida que crescia, minha ligação com o palhacinho começou a preocupar meus pais. Eles notaram que eu frequentemente passava longos períodos conversando com ele sozinha no meu quarto, rindo e sussurrando. Eles até consultaram um psicólogo, mas ele alegou que era apenas um comportamento típico de criança. No entanto, as coisas começaram a mudar de forma sinistra quando completei 12 anos. Uma noite, enquanto eu ria com o palhacinho, ele fez algo que me arrepiou até a espinha. Ele se moveu, não apenas em um canto da sala, mas se aproximou de mim. Sua risada se tornou mais alta e perturbadora. Eu congelei de medo quando o vi. Uma figura pálida e grotesca, com olhos negros como a noite, lábios rachados esticados em um sorriso retorcido e uma mão longa e magra estendida na minha direção. Seus dedos eram anormalmente longos, terminando em unhas afiadas, como garras. Era o palhacinho da minha infância, mas agora ele não era mais uma criação da minha mente. Gritando de pânico, eu pulei da cama e corri para fora do quarto, chamando meus pais. Eles entraram no quarto e ligaram as luzes, mas não havia sinal do palhacinho. Eles me acalmaram, pensando que eu tinha tido um pesadelo terrível. Naquela noite, meus pais me deixaram dormir com eles, o que foi a primeira noite tranquila que eu tinha em anos. A partir desse dia, o palhacinho desapareceu, como se ele nunca tivesse existido. Minha mãe e meu pai, assustados com o que aconteceu, se recusaram a falar sobre o assunto. O tempo passou, e o episódio do palhacinho se tornou uma memória distante. No entanto, a sombra daquela noite assombraria meu sono e meus pesadelos. Eu nunca consegui entender o que era o palhacinho ou por que ele escolheu aparecer na minha vida. Quando me tornei adulta, minha mãe finalmente revelou uma verdade terrível que ela havia guardado por todos aqueles anos. Ela me contou que, na noite em que vi o palhacinho, algo terrível aconteceu no quarto dos meus pais. Ela acordou no meio da noite com um sussurro estranho vindo da escuridão. Quando acendeu a luz, encontrou meu pai paralisado na cama, olhando fixamente para o canto do quarto onde eu costumava rir com o palhacinho. Ele estava catatônico, incapaz de se mover ou falar. Minha mãe tentou acordá-lo, mas ele não respondia. Ele nunca mais seria o mesmo depois daquela noite, passando o resto de sua vida em um estado de silêncio sombrio, incapaz de comunicar o que viu naquela noite. A verdade me atingiu como um raio. O palhacinho que eu via na minha infância, aquele que me fazia rir e me aterrorizava, era mais do que uma mera alucinação infantil. Era uma presença maligna que estava ligada a algo terrível que aconteceu naquela noite, algo que nunca conseguimos compreender. Desde então, eu nunca mais ri antes de dormir, e meu quarto se tornou um lugar de medo e escuridão. Mesmo que tenha crescido, o mistério do palhacinho continua a me perseguir.
me lembrando que alguns segredos estão além da compreensão humana, escondidos nas sombras da nossa existência. E às vezes, a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer pesadelo. Havia uma casa de família que guardava segredos, segredos que seriam revelados apenas para aqueles destinados a testemunhar o terror que ali residia. Era uma humilde residência, onde uma mãe vivia com suas duas filhas, Juliana e Beatriz, em um tranquilo bairro de uma pequena cidade. Durante muitos anos, essa casa estava imersa em uma atmosfera macabra que era conhecida apenas pelas duas jovens. Quando Juliana e Beatriz eram apenas crianças, algo terrível começou a acontecer. Elas começaram a ver uma mulher loira de cabelos longos e sempre vestida com roupas antigas. Uma aura sinistra pairava sobre ela, um presságio de que algo sombrio estava próximo. A aparição tinha horários específicos entre 2 e 4 da manhã, e sempre as observava do espelho. No início, Juliana pensou que estava imaginando coisas, mas logo percebeu que sua irmã, Beatriz, também via a mesma figura assustadora. No entanto, nunca as duas viam a mulher juntas, como se fosse uma entidade que gostasse de brincar com suas mentes vulneráveis. O quarto de Juliana era o ponto central dessas aparições. Todas as noites, enquanto o relógio se aproximava das 2 da manhã, a tensão na casa crescia. Juliana ficava deitada, com os olhos fixos no teto, esperando o momento temido. E então, invariavelmente, a mulher aparecia. Ela se sentava na beira da cama de Juliana, com seus longos cabelos loiros cobrindo o rosto. Era uma presença gélida, e a menina podia sentir a pressão da presença invisível sobre ela. Beatriz, por outro lado, tinha sua própria experiência aterrorizante. Ela via a mulher no espelho que estava no corredor, refletida de alguma maneira bizarra. A figura parecia se mover dentro do espelho, sussurrando palavras estranhas. Cada noite, as duas irmãs eram forçadas a enfrentar a aparição sinistra, cada uma do seu jeito. Durante o dia, Juliana muitas vezes ficava sozinha em casa. Seus pais saíam para trabalhar, e a atmosfera na residência mudava drasticamente. O que antes era um lugar de segurança se transformava em um verdadeiro pesadelo. A televisão ligava e desligava sozinha, os objetos se moviam misteriosamente e sombras escuras pairavam pelos cantos dos cômodos. Juliana se sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis, e o medo consumia sua infância. Os anos se arrastavam, e essa terrível rotina continuou por cerca de 5 anos. As irmãs não ousavam falar sobre isso com ninguém, temendo serem consideradas loucas. Mas finalmente as aparições cessaram. 7 anos depois de seu início, a presença sinistra desapareceu misteriosamente, deixando as meninas com alívio, mas também com uma sensação de vazio. Foi somente quando as irmãs se envolveram com o candomblé que começaram a entender a verdade por trás das aparições. Durante uma consulta espiritual, elas foram atendidas por uma entidade que lhes revelou que a mulher que assombrava sua infância estava ligada a um objeto que havia em sua casa. Essa mulher tinha sido profundamente apegada a esse objeto em vida, e sua alma atormentada continuava a vagar por causa disso. As irmãs se entreolharam, suas mentes inundadas de lembranças aterrorizantes. Elas sussurraram em uníssono: o espelho. Era o espelho antigo com moldura que sua mãe havia comprado em uma loja de antiguidades. Aquele objeto parecia ter uma ligação obscura com a aparição. A lembrança mais nítida que tinham era de quando o espelho caiu no chão, causando uma rachadura na moldura. O dia em que o espelho se quebrou foi a primeira vez que sentiram a presença da mulher sinistra. Aquela força invisível quebrando o objeto foi um presságio sombrio. Sua mãe, que tinha um forte apego ao espelho, tentou encontrar alguém que pudesse restaurá-lo, mas por algum motivo, a restauração nunca aconteceu. Felizmente, após alguns meses, ela finalmente desistiu e decidiu se desfazer do espelho, jogando-o no lixo. Coincidência ou não, foi exatamente nesse período que as aparições terríveis cessaram. A mulher de cabelos loiros deixou de assombrar a casa e a vida das irmãs. No entanto, o conhecimento de que a quebra do espelho estava ligada à sua partida lançou uma sombra permanente sobre suas memórias. As irmãs nunca souberam se a mulher loira encontrou a paz ou se a maldição que a ligava ao espelho foi quebrada. O que sabiam com certeza era que algo sobrenatural e aterrorizante havia acontecido em sua infância, algo que as marcara para sempre. E assim,
a casa da família guardou seu segredo sombrio, um segredo que deixou as irmãs traumatizadas e fez com que elas evitassem qualquer espelho antigo pelo resto de suas vidas. Mesmo que a mulher loira nunca mais tenha aparecido, o medo do desconhecido permaneceu, assombrando seus sonhos e deixando uma cicatriz em suas almas.